Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula de sequência. E para você que já assistiu a nossa primeira aula, você vai ver que a segunda aula é muito parecida, é apenas para a gente fixar mesmo os conceitos vistos na primeira aula, ok? Só que nessa segunda aula agora vai ser um outro exemplo de função. Então vamos lá, a gente vai seguir exatamente a mesma ideia da primeira aula. Eu tenho aqui uma função que nós chamamos de função exponencial. 3 vezes 2 elevado a x. E essa função ela tem domínio real. Esse é o gráfico dessa função. Nós podemos trocar o x por qualquer valor, porque é um gráfico com domínio real. Se eu quiser, por exemplo, trocar o x, esse x aqui, ó, vamos trocar esse x por menos 1. Ok, não importa. Se eu trocar o x por menos 1, eu vou encontrar esse ponto aqui, ó. Né? X igual a menos 1 vai ser esse ponto que está aqui. Ficou bem grande, né? Porque eu peguei o marca-texto. Vamos pegar aqui uma cor um pouco mais agradável. Olha só. Não ficou, ficou muito clarinho. Eu vou pegar uma cor mais escura. Ok, então vai ficar esse ponto que está aqui, ó. Esse ponto representa x igual a menos 1 e o valor de y que está aqui. E se eu escolher, por exemplo, x igual a π? X igual a π não tem problema, porque π é um número real. Se eu trocar aqui o x por π, vai ficar 2 elevado a π. A gente ia fazer a conta na calculadora científica, claro, né? Multiplicado por 3. O π vai estar mais ou menos aqui, 3,14. E aí é só encontrar o seu valor respectivo aqui, de acordo com a teoria de funções. Vai ficar um pouquinho maior que 25 aqui. O que eu quero te dizer com esse gráfico? Eu quero dizer que quando o domínio é real, você pode trocar o x por qualquer valor. Mas não é isso que eu quero ensinar para você na teoria de sequência. Nós estamos estudando sequências. Então a gente vai fazer algumas adaptações aqui. Vamos lá. Então começamos assim. Eu quero que você calcule esses 4 primeiros valores aqui. Olha só. F de 1, F de 2, F de 3 e F de 4. Você reparou que são os mesmos valores da primeira aula, né? Egg, por que você não começa calculando o F de 0? Não, é que o zero não entra na teoria de sequências. A gente sempre começa do 1, porque o 1 vai ser o primeiro termo da sequência. Vamos lá. Começando com F de 1. Troque aqui. Trocando x por 1, você vai fazer 2 elevado a 1, 2, e aí 2 vezes 3, 6. Então, f de 1 é igual a 6, e clicando aqui vai aparecer o ponto. Repare só que é o ponto que representa exatamente esse par ordenado aqui. Eu vou colocar o par ordenado. Deixa eu escolher uma outra cor de caneta. Pode ser esse vermelho aqui. Esse aqui vai ser o x e esse aqui vai ser o y. Então, x igual a 1, y igual a 6. Marcamos o ponto aqui. Próximo, x igual a 2. Se trocar o x por 2, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3 é 12. Então, y igual a 12. Vai aparecer também o ponto 2, 12. Repare que é o par ordenado x igual a 2 e y igual a 12. É claro que esse ponto vai ser um ponto pertencente a esse gráfico, não é? Porque nesse gráfico estão todos os números reais, todos os valores possíveis de x. Mas eu quero pegar apenas alguns deles. Eu quero pegar apenas alguns específicos. X igual a 1, x igual a 2, x igual a 3 e x igual a 4. Quando x for igual a 3, vai dar 24. Então, eu vou formar esse ponto aqui, um pouquinho abaixo do 25, né? Pode reparar aqui que não chega no 25. E, por fim, f de 4 vai dar 48, vai ficar lá em cima. O último ponto, quando x for igual a 4, o y vai dar 48. Muito bem, então eu formei todos os pares ordenados desses pontos, desses valores aqui que eu queria. Repare que existem muitos outros
infinitos valores aqui, não é? Claro, porque o domínio é real. Nós podemos escolher quaisquer outros valores de x, mas a ideia é eu escolher esses daqui porque eu vou trocar essa palavra real pela palavra natural. Nós vamos trocar o domínio dessa função. Mas antes eu vou colocar os eixos aqui apenas para destacar os eixos. Eu vou apagar esse plano cartesiano e também vou apagar esse gráfico aqui. Porque se eu vou trocar a palavra real pela palavra natural, não tem mais sentido esse gráfico, concorda? Não tem mais sentido porque o meu gráfico agora vai ficar só esses pontos aqui. Não posso mais considerar toda essa linha formada por infinitos pontos. Eu preciso pegar só esses pontos que eu formei. Então vamos lá. Troquei a palavra real pela palavra natural. Eu só peguei 4 valores, né? Só tem 4 pontos aqui, mas eu poderia continuar trocando por x igual a 5, x igual a 6 e assim por diante. Esse é o primeiro valor da sequência, esse é o segundo valor da sequência, esse é o terceiro e esse é o quarto. Que mais? Se o domínio é natural, eu não vou mais usar a letra x. Agora eu vou usar a letra n. Claro, tem todo sentido usar a letra n para representar o domínio natural. E lembra desse símbolo aqui que você está acostumado a usar no ensino médio para representar a função? F de n. Agora, para sequência, nós não usamos mais f de n. Na primeira aula, nós usamos xn. Agora eu não vou mais usar x, eu vou usar a. Só para a gente poder mudar um pouquinho. Então, no lugar desse f de n, quando eu clicar, vai aparecer aqui AN. Pronto. Agora eu tenho uma sequência. Essa aqui é a lei de formação da sequência. E esses são os 4 primeiros termos da sequência. Estão representados aqui nesse gráfico por esses pontos que estão aqui. Calma que não acabou. Eu ainda tenho que trocar mais algumas coisas. Não vou representar por f de 1, f de 2, f de 3 e f de 4. Nós vamos trocar para A1, A2, A3 e A4. Tem todo sentido, não é? Porque agora a gente está usando o símbolo AN. E agora sim, essa palavra função vai ser trocada para a palavra sequência. Muito prazer, apresento-lhes um exemplo de PG. Isso aqui, esse slide que está aqui, é exatamente um exemplo de progressão geométrica. PG significa progressão geométrica. Mesmo que você lembre o motivo disso aqui ser uma PG, não importa agora por que isso é uma PG, a gente ainda vai estudar. Mas entenda que isso aqui é uma sequência. É uma sequência porque veio de uma função e nós conseguimos transformar essa função em uma sequência. Nós pegamos apenas alguns valores que importam, não é? Alguns valores naturais aqui para o domínio, e aí nós encontramos os primeiros itens, os primeiros valores dessa sequência. Esse é o primeiro número da sequência, esse é o segundo número da sequência, esse é o terceiro número, esse é o quarto número, e a gente pode encontrar quantos a gente quiser. Então, só para resumir, então esse slide aqui é o mesmo slide da primeira aula. Nós temos uma função que normalmente tem domínio real. Quando eu digo normalmente, eu digo no ensino médio, né? Nós trabalhamos com domínio real para que a gente possa representar os gráficos dessa função como infinitos pontos. X pertence aos reais. Dessa forma, nós os trocamos a letra x pela letra n, porque eu quero agora que o meu domínio seja natural. E aí, se o domínio é natural, sempre a gente exclui o zero. Nós não usamos o zero na teoria de sequência, ok? E aí, da mesma forma, esse f de n, aí vira, nós trocamos por um outro símbolo. Esse outro símbolo, nessa aula,
que nós estamos vendo virou AN. A em função de n continua sendo uma função, só que agora é AN. E aí, dessa forma, nós temos de novo a definição de sequência. Sequência é exatamente isso aqui. Uma sequência é uma função de domínio natural.